Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora de informação legal no Cruzeiro. 18 de dezembro de 2021 marcou a compra do Ronaldo Fenômeno junto à SAF do Cruzeiro, com a promessa na oportunidade de um investimento de 400 milhões de reais. Ronaldo acabou vendendo anos depois o Cruzeiro para o Pedrinho Lourenço, sem que nem tivesse investido esses 400 milhões de reais. Para você entender como o Cruzeiro mudou de tamanho, em 2026, com apenas alguns dias do mês de janeiro, o Cruzeiro já recusou propostas por 4 jogadores que lhe garantiriam quase os mesmos 400 milhões de reais de outrora. Foram 385 milhões de reais recusados, 186 milhões com Caio Jorge, e olha que eu nem estou incluindo o valor que o Flamengo pretendia colocar com a inclusão do Cebolinha no negócio. Outros 81 milhões de reais com o Cauã Prats, oferta do Borussia Dortmund de 13 milhões de euros, mais 56 milhões de reais do Kaique, como acaba de ter sua segunda proposta, agora de 9 milhões de euros, recusada. Teve ainda aquela negociação com o Jonathan Jesus. O Cruzeiro abriu mão de negociar o Jonathan Jesus com o Zenit por 10 milhões de euros, porque o Tite entende que esse atleta vai render ainda mais dinheiro no futuro. Queria que você usasse o espaço para comentário, para opinar sobre essas 4 negociações que não aconteceram por decisão do dono da SAF do Cruzeiro e para dizer também como é que você vê o Cruzeiro hoje inserido no futebol brasileiro. Beleza? Atualizações a respeito do goleiro Cássio. Quais são as novidades, Panci? Exatamente, Pedro, confirmando 12h43 ao vivo aqui na Itatiaia, a informação passada há pouco pelo Cruzeiro, o Cássio evoluiu em relação a ontem, né? Esse trauma na mão esquerda que o tirou do jogo de ontem contra o Democrata. Mas essa é a informação importante. A participação do Cássio ou não no clássico, né? Se ele vai ser vetado ou se ele vai pro jogo, vai depender do treino de amanhã. Vai depender de mais uma análise aí do departamento médico. O jogador com certeza segue tratamento ao longo do dia, na Toca da Raposa, segue tratamento em casa. Amanhã de manhã tem cuidado, né? É uma área que precisa desse cuidado também. A mão esquerda, né? É o que ele mais utiliza durante uma partida também. Então, vai depender do treino de amanhã, vai depender dessa avaliação do departamento médico para saber se ele vai conseguir participar da partida de domingo às 18 horas na Arena MRV. Essa é a informação de momento. Torcedor fica preocupado, né, Pedrão? Em relação ao Cássio, que é referência nesse gol do Cruzeiro, mas essa informação vai depender tudo de amanhã. Só uma notícia importante também. O Cruzeiro, o Central da Toca publicou essa. O Cruzeiro está observando, digamos, a situação do Cuiabano, lateral esquerdo, que jogou no Botafogo, 22 anos, pertence ao Nottingham Forest. A matéria do Central da Toca, que o Cruzeiro monitora o Nottingham Forest, só aceita vender, pode ser um indício de que o Cruzeiro está muito próximo de desfazer de um dos seus laterais esquerdos. Repito, pode ser um indício, e eu acho que é um indício importante, de repente o Cruzeiro já está de olho no mercado caso venha perder um dos seus 2 laterais esquerdos. Eu hoje, se eu tivesse de bancar uma aposta, eu apostaria que o Cauã Prats tem mais possibilidades de ser negociado do que o Kaique. Então... vamos lá falar sobre esse jogo entre Cruzeiro e Democrata de Governador Valadares, a derrota por 1-0 do Cruzeiro. Eu não vou mentir não, tá? Não vou passa paninho hoje não, tá, Milton? Porque ontem eu saí do Mineirão bem irritado com o jogo do Cruzeiro, e é aquele típico jogo do Cruzeiro que te deixa irritado, que é finalização, chute errado, chute pra fora. O Cruzeiro finalizou 33 vezes contra 9 do Democrata. O mesmo número de finalizações no gol, porque um time que finaliza 33 vezes e só 4 chutes no gol, tem alguma coisa errada. Tudo bem que o Cruzeiro está se preparando ainda, é um período de pré-temporada dentro da temporada, o Tite até falou sobre isso, a gente vai trazer a sonora do Tite daqui a pouco, mas assim, não dá para perder pro Democrata em casa, já são 2 derrotas do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, as 2 no Mineirão. Oh, que legal, cara. Tá preparando o time, o Tite tá entendendo quem que ele vai utilizar, de que forma ainda nesse time misto do Cruzeiro, dando rodagem pros jogadores, mas o Cruzeiro não podia ter saído Mistão mesmo? Foi mistão. Quem era titular ontem?
quem seria do time titular, que entrou o Cássio no gol, que acabou saindo no intervalo. A gente vai trazer uma atualização sobre o Cássio logo. Só, né? Só o Cássio do time titular e o Gerson, que será titular no decorrer Qual foi a dupla de zaga? João Marcelo e... João Marcelo e Jonathan Jesus. Nenhum deles é titular. Hoje o Jonathan Jesus, porque o Vidalba tá machucado, o né? Jesus também é titular. O Gerson também. O Gerson hoje não. Hoje ainda não. E na hora que colocou a cavalaria? Porque eu vi o jogo. Depois O Cruzeiro entrou colocou Matheus os titular Pereira, tudo. Entrou Matheus Pereira, Caio Jorge, só. Christian. Só. Tudo só não, 3, lá na frente teve. Quem foi os outros que entraram? O Otávio e quem mais? O Otávio, entrou o Caio Jorge, Matheus Pereira, Christian. Otávio, esses a gente já falou. E aí? Pois é. Quem mais? Teve Quem mais mais algum? que entrou? Tem mais um, sim. Quem entrou? Alguém tá Agora lembrando? vou ter que puxar aqui. Hã? Vila Real. O Vila Real entrou no lugar do Isso, o Gerson. Neiser, Jogou os últimos 25 minutos ali de jogo. A estreia dele, né? Estreia dele, estreia do Gerson também. Ainda sem muito ritmo de jogo. E o Gerson foi muito bem. O Gerson foi Fala das muito bem estreias, na então, estreia. E vou deixar o Gerson falar sobre a estreia dele, então, pode ser? Deixa o Gerson avaliar a sua estreia aí com a camisa do Cruzeiro. Vamos ouvir ele no 98 Futebol Clube. Não, tranquilo, jogo a jogo, como falamos ali no vestiário, o jogo de hoje já passou, pensamento agora no clássico, amanhã a gente chega no CT, o professor já começa a dar a direção e nós seguimos. Preparando bem, como eu falei ali antes, né, eu tive um mês e pouco que eu estava de férias, treinei acho que mais ou menos uns 10 dias, treinando integral para estar bem fisicamente o mais rápido possível, mas hoje já fiz, se não me engano, em 60 por aí, foi por aí, o jogo, me senti bem e esse... 75 minutos que o Gerson jogou, 75 e foi muito bem, tá? Gostei muito da estreia do Gerson, mostrou que é diferente. O que você achou? Exatamente. Vamos lá. Eu não vou fazer como o resto da imprensa, né? Eu vou passar Tá chamando pano. seus pares de resto? Não, exatamente. Viu o resto? Eu vou falar o seguinte. Eu não vou, eu vou na contramão. Eu vou passar pano mesmo, entendeu? Vou passar pano mesmo. Diferentão. Vamos lá. O Cruzeiro entrou lá com o time mesclado, entendeu? Pra dar rodagem aí, o próprio Gerson. Entra o Neiser ali pra gente saber, não sei o que. Isso. Vamos lá. Paninho. Isso. Passa paninho. Maravilha. Então, não esperávamos nada diferente de você. Agora, justifique o seu pano passado. Vamos lá. Então o Cruzeiro entrou com o time lá mesclado pra poder dar ritmo, né? Tava jogando em casa, aquela coisa toda. Jogou bem, sim, né? Teve várias oportunidades, só não fez o gol, claro. Mas é início de temporada. Não foi o time principal. Se tivesse sido o time principal, completinho, aí eu estaria falando aqui. Não, aí tem um negócio errado, vai ter que melhorar, não sei o quê. Só que isso não. E o jogo foi aquele... Sabe aquele jogo atípico, cara? Os caras... O goleiro dos caras viraram nóia. Não é tão atípico assim, o goleiro foi um só, então ele virou. Claro, virou. Viram, Pois aí é plural. Não tem problema. O goleiro virou nóia da vida. Então, veja só. Foi Aliás, um jogo... eu vi o jogo, me deu uma saudade de um goleiro que sabe sair do gol com segurança, com precisão, sabe? Porque o Everson é muito bom goleiro, mas a saída de bola dele no alto é muito ruim. E o Túlio, velho, mandou bem demais, velho. Mandou bem demais. Não, pois é. Então o Túlio aí foi eleito o melhor da partida, inclusive, né? O Cássio também tem que ir embora, tá? Porque ele não podia ter machucado o dedo, não machucou. Não é hora de machucar dedo. Então é isso aí, tem que ir embora também. Mas o gol então, foi responsabilidade do Otávio? Não, o gol foi ridículo. Inclusive, muita gente tá falando isso. O Fagner recuou, assim. É um erro errado, do né? João Marcelo e do Fagner ali na jogada, mas muita gente tá criticando muito o Otávio, porque, assim, os gols que o Cruzeiro tomou até agora na temporada era o Otávio que tava jogando. Mas o Otávio jogou 3 jogos, o Cássio jogou 1 jogo e meio. Então, assim... Não. Gente, sem estresse, sabe? Isso aí Isso é culuio lá do pessoal do. É o quê? Lá. Culuio, entendeu? Culuio, pra poder falar. Isso é novo. Isso aí o pessoal tá. Nossa, mas tá doendo demais o cotovelo. Então é o seguinte. Vamos agora pro clássico, tem um detalhe. E essa derrota foi importante pro Cruzeiro. Foi. Essa derrota foi importante. Na classificação foi importante. Eu vou explicar por quê. Tá bom, mas nós vamos falar do clássico daqui a pouquinho. O Arthur tem mais pra falar desse jogo. Mas só pra terminar aqui. O Cruzeiro foi importante a derrota, por quê? Porque agora ele precisa ganhar o clássico. Ele precisa, porque ele tá com 6 pontos e o pessoal lá tá com 4. O Norte tá com 5 pontos. com Se ele perde e alguém ganha, passa o Cruzeiro. E foi bom também essa derrota, porque complicou muito um grupo aí, eu não sei qual grupo. Grupo A. Fique tranquilo, do nosso lado a gente tá de boa, viu, Milton? Tá, Ok, beleza. ou se tá de boa, né? Terceira colocação lá.
Mas tudo bem a gente entender que é um período de preparação, as coisas ainda precisam melhorar. Não era o time titular, mas a gente tem também que entender que tem coisa errada. Claro. Porque quando o Cruzeiro chega tantas vezes no último terço ali do campo, vamos falar assim, e erra tantas vezes, tem um problema ali. E não é tão atípico assim não, porque a gente viu jogos parecidos como esse várias vezes no ano passado. Mostrando também que o Tite ainda não colocou tanta a cara dele no time, não. Ainda tá parecido com o time do Jardim, Que pena. que tem uma dificuldade de enfrentar defesas muito fechadas. Era o time misto, eu acho que se fosse o time titular, ele poderia ter um pouco mais de chance de fazer mais gols, mas ainda assim teve muito problema em enfrentar essa defesa fechada do Democrata, mas o Tite também avaliou essa partida, esse resultado do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Desafiador, porém é desafiador para todas as grandes equipes. Nós temos que ter o tempo que nós temos é o mesmo tempo dos outros. O tempo do Cruzeiro é o tempo dos outros também, e nós temos que ter a competência, correr alguns riscos, nós estamos conhecendo alguns atletas. Estou falando especificamente do Neisser, de Tai, de ele retomar uma recuperação e ter a oportunidade de entrar num jogo importante que nós temos e buscamos a nossa classificação em primeiro, e aí não traduziu o que produziu, não traduziu o resultado. A efetividade, ela conta no futebol, né? Ela é um dos aspectos fundamentais, traduzir melhor futebol em gol. Mas eu fiquei contente com o desempenho da equipe, confesso para vocês. Não gosto de perder, não vou dormir legal, não vou dormir, estou chateado, nós estamos chateados, não vou dormir, mas eu tenho a noção exata que o desempenho da equipe, ele traduziu com uma consistência defensiva e ele teve iniciação e construção. Faltou o terço final, uma precisão maior. E olha o Tite nesta noite. Nossa, não ia dormir. É lógico, ele faz parte do treinador falar isso aí. Sim, lógico. Pra dizer que ele tá insatisfeito, né? Mas sem estresse também, pelo amor de Deus. Não é pra estressar, o foco agora é no domingo e o Cruzeiro tem uma dúvida no momento, né? O Cássio deixou o gramado ontem ainda no intervalo, depois de sofrer um trauma na mão esquerda. Ele até ficou com os dedos da mão lá enfaixados, o dedo médio e o dedo anelar. Sim. Acertei? É vero. Enfaixados lá no banco de reserva. Ele é destro ou canhoto? Acho que é destro. Eu acho que ele é canhoto. Eu tenho mais chance de acertar se eu falar que ele é destro, né? Menos mal. Ele não é canhoto, não? Não, acho que não. Você tem essa informação? Não, eu tô te perguntando. Não. Informação. Destro, vamos de destro. Vamos lá. E aí Então ambidestro aí a gente não erra. Pode ser, fechou. Pronto. E aí o Otávio precisou ser o goleiro do segundo tempo e o Cássio, nesse momento, é dúvida pro Clássico. A gente até tá buscando essa informação de qual a situação médica do Cássio, e assim que o Cruzeiro atualizar esse detalhe, a gente fala para vocês no segundo tempo do Cruzeiro, que a gente vai falar mais do Clássico. Página virada, uma derrota, aconteceu, Clássico agora. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.